A gente só pode começar com Shabbat Shalom. Não é? A gente precisa de muita paz, a paz que o nosso eterno Deus nos dá todos os dias da nossa vida, e a gente precisa se apropriar disso. É, eu sou Alexandre Strabotnia, e nós temos hoje aqui a nossa querida e amada amiga Adriana Lanhado de Alencar. Nós vamos falar, assim, o pessoal de Bamidbar. Essa é a Paraxá e significa no deserto. Adriana, o que que você vai dar um alô para a gente, assim, cheio de alegria, da tua alegria? Shabbat Shalom, Alex. Shabbat Shalom, pessoal. Que bom, que alegria poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho sobre o que a gente entendeu da Paraxá, esperando que vocês também estejam sendo abençoados com esse ciclo de leitura das Parashiot, que são muito enriquecedores, né, Alex? É verdade, é verdade. E a gente aprende tanto, Adriana, eu acho que você também, né? Eu leio e aquilo começa a revolver dentro de mim. Então a gente só pode começar recomendando ao pessoal, leia todas as passagens da Paraxá, que você vai ter o teu coração sendo agitado e você querendo saber mais e mais do nosso eterno Deus. Comigo é assim, com a maioria das pessoas que eu conheço que faz isso, que lê a palavra, é isso que acontece. A gente gostaria muito que você também pudesse fazer. Aliás, nós queremos agradecer. Você está nos recebendo na casa de vocês, vocês e seus familiares, e nós realmente esperamos que a gente possa trazer coisas boas, falar coisas boas a respeito do Eterno para você e toda a sua família poder refletir. Então, no Bad Midbar, nós temos a parte da Torá, que é números 1 até 4:20. Haftará, Oséias 2, do 1 ao 22. Este Oséias, vou te falar, você vai ver. O Brit Hadashah, 1 Coríntios 12, de 12 a 20, e o Terrilim, Salmo 122. Esse salmo é forte, senhores e senhoras, e crianças e jovens, vou te falar. E em Números começa, na verdade, no versículo 1, e falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito. Isso é interessante, né? Quer dizer, o pessoal saiu em 14 do primeiro mês, do primeiro ano, saiu do Egito, passou um tempo lá no deserto, foram sendo preparados todos os utensílios, todo o material necessário para a tenda da congregação. Ah, e isso foi levantado, na verdade, no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. E agora, um mês depois, Deus agora falou assim: muito bem, agora que vocês já levantaram, vocês já prepararam os sacerdotes para que eles estivessem purificados e pudessem representar o povo perante mim, isso é o Eterno falando, né? Agora eu vou fazer mais coisas. Então ele começa fazendo assim: eu quero que você conte todos os israelitas com 20 anos ou mais, porque esses são israelitas que podem ir para a guerra, podem lutar, e nós sabemos que Deus tinha dado uma promessa de uma terra, e agora a, a promessa ele deu, a vitória ele dá, mas a luta tinha que acontecer, então as pessoas tinham que lutar. E ele começou então dizendo assim: ok, vamos contar o pessoal. E uma coisa interessante, ele falou assim: estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa dos seus pais. Ou seja, era um trabalho feito com Moisés, com os sacerdotes, e um homem, cabeça de cada tribo. E ele, o próprio eterno Deus, nomeou, falou quem seriam esses homens. Ele não deixou Moisés e Arão escolher, não. É Deus que falou assim: esse é o pessoal, esses são os sujeitos
que eu conheço o coração. Ele conhece meu coração, conhece o coração da Adriana, conhece o seu coração, de cada pessoa da sua família, ele conhece também. E sabe qual foi o número que foi apurado? Isso está no versículo 46 do primeiro capítulo. Todos os contados, pois, foram 603.550 pessoas. Uau! Que mundaréu de gente! Isso é só os homens que poderiam lutar. Imagina, soma isso, mulheres e crianças, a gente estaria falando, eu diria a você, que pelo menos 2 milhões de pessoas. Então, esse mundaréu de gente andando onde? No deserto. No deserto. E Deus dirigindo. Deus dirigindo. Essa é uma coisa interessante. Agora, ele não contou, ele não mandou contar os levitas junto com esses, né? A tribo do José, se vocês estão lembrados, ele tinha 2 filhos, né? Manassés e Efraim, ou Efraim e Manassés, né? Manassés era o mais velho, o Efraim mais novo, mas depois o Efraim ficou muito mais forte que o Manassés, e ele não contou os levitas. E ele contou separadamente os levitas, porque aí no versículo, no capítulo 3, ele fala assim: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que os sirvam e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo e tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação. E ele contou também, ele contou os levitas, ele mandou contar os levitas acima de 1 mês de idade. E o número que chegaram foi 22.200 levitas com 1 mês ou mais de idade. Todos, ele sempre se contava o sexo masculino, as pessoas do sexo masculino. E ele também mandou fazer uma contagem dos primogênitos, aquele filho mais velho de cada uma das famílias. E foram 22.273. E Deus tinha falado assim: os primogênitos são meus. Só que agora ele fez uma alteração, uma substituição. Ele substituiu os primogênitos pelos levitas. Adriana, o que você entende disso daí? Alex, achei interessante que o número de primogênitos equivale ao número que deu dos levitas, né? Então, Deus tem esse cuidado e com cada pessoa, com cada questão. E os levitas, eles eram os responsáveis por cuidar das coisas do Mishkan, né? Do templo sagrado. Então, eles eram separados para isso. Então, eles eram homens que não iriam para a guerra, eles iam fazer, pelo contrário, uma guerra espiritual, vamos dizer assim, né? Cuidando da questão do tabernáculo, da casa de Deus, né? Que era uma casa, como a gente até conversou há pouco, uma casa itinerante. Esse templo era algo que ia com eles andavam nesse deserto e o templo, esse Mishkan, caminhava junto. O que eu achei também muito interessante nessa paraxá é realmente o número de pessoas, de homens que foram contados. Imagina, 603 mil, né? E a questão deles estarem no deserto, né? Quanta coisa Deus fez no deserto, né? No deserto não tem nada, né? Mas quanta coisa Deus fez, quantas guerras foram vencidas pelo povo de Deus, quantos corações Deus não deve ter transformado nessa passagem aí desses anos todos que eles viveram no deserto, né? E então, assim, é muito interessante como Deus pensa em cada um e pensa no todo, né? Então, essa contagem mostra, uau, o povo de Deus é enorme e Deus se preocupa com cada um, com cada família, com cada tribo. E os levitas cuidando dessa parte das coisas sagradas, né? E tem os coatitas, né? A tribo dos coatitas, né? Que transportavam essas coisas sagradas, né? E tudo isso eles fizeram de acordo com o que Hashem
Deus tinha passado para Moisés, né, então não era da cabeça do Moisés, era Deus tinha falado para ele, né. Então assim, que a gente possa hoje também ouvir o que Deus quer que a gente faça, né, e não faça muitas coisas tão impetuosamente, tão naquele ímpeto, mas que a gente possa lembrar, da palavra de Deus e agir de acordo com ela, né, Alex? Creio que você também tem algumas coisas para falar da Haftarah, e depois eu vou voltar um pouquinho com vocês. Mas antes de ir para Haftarah, realmente o que você falou é o cuidado de Deus, né? Sim, E você não falou, mas é o conhecimento de Deus. Quer dizer, se você pegar os levitas eram 22.200 e os primogênitos 22.273. Você acha que Deus não sabia que esse número era isso? Deus sabia. com certeza. E ele só fez com que o pessoal contasse. E tinha uma diferença, né? Quer dizer, ele quis chamar a atenção. Os primogênitos são meus. E agora eu estou fazendo uma substituição pelos levitas. E tem uma diferença. E a diferença o povo devia pagar um resgate de diferença para o sacerdote, para liquidar o assunto. Ou seja, ok, vocês têm 22.200, muito bem, então essas são as pessoas que vão cuidar. Na verdade, as crianças de 1 mês de idade não iam, né? Tá? Mas existem outras partes que vão mostrar que, na verdade, as pessoas dos levitas que trabalhavam era algo da ordem de 8.000 pessoas. E, e essas 8.000 pessoas separadas na tribo de Coate e das outras duas tribos, né? Que tinham funções diferentes. As outras tribos tinham carros com bois para poder transportar o templo, enquanto os coatitas, eles tinham que transportar nos ombros, porque eles transportavam todo o material sagrado do templo. Os sacerdotes embalavam e Hum, os coatitas transportavam. Outra coisa muito interessante é que Deus organizou o acampamento do povo de Israel. Então, o templo, a Mishkan, ficava no meio, né, que é chamado também de tenda da congregação, e tinha três tribos ao norte, três ao sul, três a leste e três a oeste. E aí, ah, Deus pairava sobre exatamente a Mishkan, sobre o templo. E quando a nuvem se levantava, o que acontecia? O povo sabia que eles tinham que se movimentar. Então, saíam dois grupos de tribos na frente, aí saíam os levitas com todo o material sendo transportado, e aí saíam mais dois grupos de tribos, quer dizer, imaginam, uns 300.000 homens na frente, uns 300.000 homens atrás, só para defender, para garantir que essas coisas do templo da Mishkan, que eram separadas e estivessem seguras. Eu fico impressionado com isso aí. E eu como você também. Que falou, responsabilidade, né, carregar tudo pois isso. é, você imagina, Adriano, já imaginou você tendo que fazer isso, você tendo que prestar atenção, você tendo que levar com todo cuidado, a maneira com que você ia transportar era algo fundamental, porque Deus gosta da pureza, Deus gosta da perfeição, Deus gosta de cada detalhe, Deus gosta de cada detalhe da nossa vida, né? Você falou assim que Deus tinha um zelo, um cuidado pelas pessoas. Eu fico feliz que Ele cuida até de mim. E cuida de cada um de nós, cuida de você, Adriana, da sua família, de cada pessoa da sua família, da família de todos os espectadores. Ele cuida, simplesmente ele cuida. E ele vai procurar fazer com que você conheça o nosso eterno Deus cada dia mais. Eu acho algo assim realmente extraordinário.
Só que esse povo andava pelo deserto. A gente também anda pelo deserto muitas vezes, porque a gente tem momentos bons e tem momentos que a gente não sabe por que que as coisas não estão indo bem e não sei o quê. Esse é o nosso deserto. Mas Deus está lá, está cuidando da gente no nosso deserto. Aí, quando você vai para Haftará, que é com Oséias, Oséias é um profeta muito interessante, porque no capítulo 1, Deus fala para ele: vai e casa com uma prostituta. E a prostituta, na verdade, significa eu estou rebelado contra Deus. E o povo de Israel se rebelava sempre e recaía nessas coisas perante o Senhor. Se rebelava contra Deus. E aí ele falou isso para Oséias, para ele falar assim: agora você vai saber o que é ser rejeitado. Só que no capítulo 2 Deus agora diz assim: ok, agora que você já sabe o que é ser rejeitado, deixa eu te contar uma coisa interessante. No versículo 1 do capítulo 2 de Oséias, ele fala assim: dizei a vossos irmãos, Ami, e a vossas irmãs, Ruama. Ami significa meu povo. Você sabia disso? Ami é meu povo. E Ruama é você obteve a misericórdia. Ou seja, apesar de todas as pisadas na bola que a gente faz, Deus continua considerando a mim e a cada um de nós aqui como povo dele. E ele continua tendo misericórdia. Ele não dá o castigo que nós merecemos. Ele cuida tanto de nós e gosta tanto da gente, mesmo a gente sendo horrível às vezes, ele gosta da gente e cuida de nós e tem misericórdia. Ele não dá o castigo que a gente merece. Eu fiquei tão impressionado com esse negócio, né? E aí ele faz uma profecia maior, né? No versículo 14, porque eis que eu a atrairei. Está falando da esposa do Oséias, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. A esposa do Oséias é o modelo que ele usa para comparar com quem? Com o povo de Israel. E lhe darei as suas vinhas, e dali o vale de Acor, por porta de esperança. E ali cantará como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido e não me chamarás mais meu Baal. Ou seja, vai chegar um momento em que o povo de Deus vai entender quem é esse nosso eterno Deus. A gente pode ficar apontando para isso e ficar com esperança para isso, né? E eu acho fantástico isso daí. Aí, quando a gente vai para o Brit Hadashah, no Brit Hadashah ele diz assim, no versículo 12, 1 Coríntios 12, versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros são muitos, são um só corpo, assim é o Messias também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Ou seja, no instante em que nós entendemos quem é Yeshua, que ele é o ungido de Deus, que ele é o Messias prometido, a partir daquele instante, e nós aceitamos isso, aceitamos o sacrifício que ele fez, né? A partir daquele instante, nós fazemos parte desse corpo todo, onde o cabeça é Yeshua. E nós somos membros, cada um com habilidades diferentes, com funções diferentes, as habilidades é ele que nos dá. Então, isso é um troço fantástico. O que que você pensa disso aí, Adriana? Fala para mim. Mostra mais uma vez aqui o cuidado de Deus com cada membro do seu corpo, que somos nós, né? Então, assim, mas ai, eu, assim, tão insignificante, o que que eu posso fazer para essa obra maravilhosa de Deus? Mas será que eu sirvo para alguma coisa?
Deus tem um cuidado com cada um de nós, e cada um de nós para Ele é como um membro desse corpo. E nós somos, Ele é como se fosse o nosso noivo, e nós somos a noiva dele. Então, assim, a noiva anseia, né, pela volta dele, anseia por fazer a vontade dele. E então, assim, cada um tem uma função. É isso que é muito interessante, né? Assim como lá no deserto, cada um tinha a sua função, um embalava, o outro transportava. Hoje, cada um tem uma função no corpo de Mashiach, né? Um é aquele que prega a palavra, o outro é aquele que ensina, um é aquele que fala de Yeshua para as pessoas que não o conhecem, um é aquele que cuida do louvor a Deus, na casa de Deus. Então, cada um tem a sua função, todas elas são muito importantes. Então, aquela pessoa que me diz assim, eu sou aquela pessoa que limpa a igreja quando termino um culto, ou que eu limpo a sinagoga. Mas você é tão importante quanto aquele que pregou para milhares, porque Sem dúvida. você tem a sua função ali, mesmo que você seja o Hum. dedinho, né, no corpo, você é muito importante e Deus tem coisas maravilhosas para fazer através de você. Em falando na casa de Deus, Alex, o salmo dessa paraxá, que é o Salmo 122, eu vou até fazer questão de ler alguns versículos rapidamente. Claro. Ele diz o seguinte: como é bom quando me disseram vamos à casa de Deus, né? Como é bom ir à casa de Deus, poder louvar. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E depois esse salmo ainda fala de agora estamos aqui junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém é cidade bem construída, com muros firmes e compactos. Todas as tribos de Israel, o povo do Senhor, sobem para cá. Vem para dar graças ao nome do Senhor, conforme a lei requer. Aqui estão os tronos de onde se pronunciam julgamentos, os tronos da dinastia de Davi. E assim segue: orem pela paz de Jerusalém, sejam prósperos todos os que amam essa cidade. Então Deus nos chama para orar por Jerusalém, orar por Israel. E justamente nesse período estamos naquele chamado de Isaías 62, né, de orar por É Israel. verdade. Então eu convido você, ouvinte, a orar todos os dias por Israel, e seguir esse propósito, né? Aqui no canal estão tendo algumas transmissões, né? E eu convido você a ouvir quando puder e que você possa ser muito abençoado. Se não puder acompanhar, ore por Israel, né? Nesses 21 dias aí. Imagine todo o povo de Deus se reunindo para orar, né? Com esse mesmo propósito. Que bênção que vai ser. E então eu te agradeço pela tua audiência e passo para o Alex passar o nosso e-mail para você que queira mandar alguma mensagem para a gente mais privado, tá bom? Pois Obrigada. é. Mas você falou em oração, então por que que a gente não fecha com uma oração por Maravilha, Jerusalém, né? perfeito. Então, eterno Deus, nosso eterno Deus, nós estamos aqui perante o Senhor, primeiramente para te louvar, falar como o Senhor é Deus bom e maravilhoso, um Deus presente na nossa vida e um Deus presente nessa cidade que foi escolhida pelo Senhor. O pessoal chama de a cidade de Davi, mas é a tua cidade, meu Deus. Então nós estamos clamando que o Senhor possa manter essa Jerusalém firme e forte, ela continue sendo a representante do Senhor, as pessoas saibam que essa cidade é do Senhor e que todos os esforços do inimigo, de Satanás, de pessoas mal intencionadas, que tudo isso seja destruído e que nós possamos sempre lembrar com alegria que essa cidade de Jerusalém é a cidade do Senhor. Nós clamamos pela segurança das pessoas, nós clamamos pela segurança das cidades e nós sabemos que não tem escudo eletrônico ou militar que possa defender. Quem defende é o Senhor. Tem tanta gente tentando destruir, mandando mísseis todas as horas, todo dia,
A gente ouve histórias terríveis, a gente ouve histórias dos escudos falhando, mas o Senhor não falha. O Senhor não falha, e nós só podemos ser gratos por isso. Obrigado, Senhor, por cuidar de Jerusalém, por cuidar de nós, por cuidar de nossas famílias, Senhor. Oh, Deus querido, como nós precisamos do Senhor. E como a Adriana falou, você pode colocar seus comentários no próprio canal, ou você pode mandar as suas questões, as suas opiniões para o e-mail israelnocaminho@gmail.com, que vai ser tratado de uma maneira completamente privativa. E só podemos agradecer a tua presença, a presença de cada pessoa da sua família, e que você tenha um Shabat de muito shalom. Shabbat shalom, pessoal. Tchau.